o deputado de Brasília, ao vivo conosco. Tiago Manzoni é deputado distrital em Brasília e tem feito audiências públicas justamente para tratar desse assunto, dos perigos que podem estar embutidos nesta questão da CONAI, desse Plano Nacional de Educação aí para os próximos anos, inclusive afetando também as escolas confeccionais. Deputado Tiago Manzoni, ao vivo conosco aqui na Paz FM, Luiz Alberto falando com o senhor. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, como é que o senhor está, deputado? Bom dia, Luiz Alberto. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui com vocês na Rádio Paz de Goiânia, com os ouvintes de vocês. Por aqui está tudo em paz. E por aí? Muito bem, muito feliz. Já estamos com 29 graus nesse momento, céu claro, parcialmente nublado, visibilidade boa. Goiânia recebe hoje o presidente do seu partido, o presidente Jair Bolsonaro, nesse exato momento. O presidente Jair Bolsonaro numa festa de filiação do PL no Tatersal de Elite do Parque Agropecuário de Goiânia. E a gente fala aí com um deputado que também é muito ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O porquê que chamou a sua atenção e por quais os motivos o senhor está fazendo essa audiência pública e chamando pessoas, inclusive, de outros locais para tratar desse assunto do CONAI, deputado? Luiz Alberto, essa é uma pauta muito relevante para o Brasil e para cada uma das nossas unidades da federação. O estado de Goiás tem a sorte ou a competência de ter escolhido entre os seus representantes na Câmara Federal o deputado Gustavo Gayer, que leva essa bandeira da educação para o mandato dele com muito empenho, e hoje está recebendo aí o presidente Bolsonaro, como você mencionou. Essa pauta é uma pauta que afeta cada uma das nossas unidades da federação. A CONAI definiu um documento, definiu as diretrizes do Plano Nacional de Educação, que é o que vai ditar os rumos das nossas escolas pelos próximos 10 anos. Ou seja, os pais e mães do Brasil inteiro que têm os seus filhos em idade escolar serão afetados por esse Plano Nacional de Educação. E o que se vê desse Plano Nacional de Educação é que, na verdade, trata-se de um panfleto ideológico. O Plano Nacional de Educação estabelece como diretrizes para as escolas e para os professores, por exemplo, atuar de maneira expressa, de maneira ostensiva, contra valores conservadores, contra o agronegócio, estabelece o agronegócio como sendo um vilão, estabelece o ensino de uma série de gêneros aí, né, que a biologia diz que é XX ou XY, mas estabeleceu-se uma série de gêneros e as crianças vão ser obrigadas a aprender sobre esses gêneros. Então, isso tudo pode se revelar muito nocivo para as nossas crianças. Então, ao tomar conhecimento desse documento, nós fizemos uma audiência pública na Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, onde convidamos autoridades do Brasil inteiro para se manifestarem e para exporem para a nossa população aqui do DF aquilo que esse plano contém. E me parece, Luiz Alberto, já encerrando, e peço desculpa por estar dando uma resposta extensa, me parece que mais perigoso do que o PNE, que é perigosíssimo, é o SNE, que é o Sistema Nacional de Educação. Então, a gente tem dois problemas graves aí. Esse plano nacional, que vai vincular todas as unidades da federação, quer dizer, a partir do plano nacional, cada estado vai ter o seu plano estadual. Aqui no Distrito Federal, a gente vai ter um plano distrital que vai ter que seguir obrigatoriamente as diretrizes desse plano nacional. E nós temos um Sistema Nacional de Educação, que está proposto aí, está para ser votado no Congresso Nacional, que é, na verdade, a sovietização da nossa educação. Cria conselhos que vão definir para onde vai o recurso financeiro, definir com base em quais critérios, nos critérios de adequação a esse documento que a esquerda brasileira quer impor às nossas escolas. Então, isso não me parece adequado, não me parece saudável para as nossas crianças, e essa foi a razão pela qual nós fizemos a audiência pública e agora vamos fazer em todas as unidades da federação. Há parlamentares estaduais do Brasil inteiro se movimentando para que isso seja discutido e para que as famílias brasileiras saibam o que está acontecendo. Não é leal com as famílias que as nossas escolas trabalhem para deseducar os filhos em relação àquilo que os pais deram de educação em casa. Muito bem, ao vivo aqui no Ponto de Vista, um assunto importante para os pais, para os avós, para os tios, para a família brasileira, para a educação, para os educadores, para as crianças e adolescentes também. Estamos discutindo aqui com o deputado Tiago Manzoni, Tiago Distrital de Brasília, ao vivo conosco, aqui no nosso Ponto de Vista da Paz FM, que é o programa de entrevistas mais ouvido do rádio, pesquisa Ibope, pesquisa Serpes, porque aqui você não apenas ouve, mas também fala.
fala, e nós temos aqui, os nossos convidados têm a liberdade de aprofundar o assunto e falar a sua opinião livre e democrática. Deputado, acompanhando as falas do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana, o que a gente ouve, especialmente do presidente da República, é que esse CONAI, a Conferência Nacional de Educação, é nada mais, nada menos do que um conselho popular que estaria expressando a vontade popular do cidadão brasileiro. Qual é o seu ponto de vista a respeito? O que está sendo tratado, definido nesse conselho, vem realmente de encontro com a vontade popular da família, dos pais aqui no Brasil? Luiz Alberto, não é verdade isso que o presidente Lula está falando. O que a CONAI produziu é um documento que vincula a educação brasileira à militância esquerdista. Essa não é a vontade das nossas famílias, essa é a vontade do PT e daqueles partidos que são puxadinhos ali do PT, como o PSOL e outros. Então, não houve discussão com outros tipos de pensamento para a construção desse documento. Os conservadores que foram às reuniões da CONAI não tiveram sequer o direito de falar. E quando puderam falar, em raríssimas exceções, foram vaiados e tiveram sua palavra cassada por essa minoria barulhenta que se mobiliza, né, e se chama de sociedade civil organizada, eles mesmos se dão esse nome, e eles enchem esses ambientes e não permitem que vozes dissonantes deles sejam ouvidas. Então, o que acontece hoje? Nós somos um país, Luiz Alberto, majoritariamente cristão, conservador. A maior religião do Brasil é a católica, e o Brasil é o maior país católico do mundo. Logo na sequência dos católicos vêm os evangélicos, e logo depois dos evangélicos, os espíritas. Essas religiões têm em comum ter como livro sagrado a Bíblia. E é por isso que nós somos conservadores no Brasil. O conservadorismo brasileiro está muito vinculado a questões religiosas. Quando você tem um documento produzido pela CONAI, que diz que os valores conservadores têm que ser atacados em sala de aula e que a religião tem que ser atacada em sala de aula, isso é muito importante, porque os professores vão estar trabalhando contra a religiosidade sob um pretexto equivocado de que o Estado é laico. Não se trata de ateísmo, como quer fazer parecer a esquerda. Então, sob o pretexto da laicidade, o que se quer fazer é trabalhar contra a religiosidade, em especial contra as religiões cristãs. Essa não é a vontade da população brasileira, essa não é a vontade das famílias brasileiras. Então, o presidente Lula o que faz quando diz isso é contar mais uma mentira descarada, como outra que ele contou ontem, que lá na faixa de Gaza morreram 12 milhões de crianças, quando a população inteira da faixa de Gaza é de 2 milhões de habitantes. Como é que morreram 12 milhões de crianças se lá moram só 2 milhões de pessoas? Então, assim, o presidente Lula mente descaradamente, isso não é de agora, ele costumava fazer isso, sempre teve o hábito de fazer isso, mente de maneira contumaz, só que antes não tinha as redes sociais para desmenti-lo. Agora, cada mentira que ele conta, tem as redes sociais, tem as rádios, tem os outros espaços onde a gente tem voz para desmenti-lo. Então, dizer que o PNE, o Plano Nacional de Educação, vai ao encontro do anseio das famílias brasileiras é mentira do presidente Lula e é mentira do ministro da Educação. E essa mentira, se Deus quiser, e com o nosso trabalho árduo no Brasil inteiro, não vai prevalecer no Brasil. Ok, deputado, obrigado pela atenção prestada ao ouvinte da Rádio Paz FM, a nossa audiência. A Rádio Paz é uma emissora de matiz gospel, assumidamente gospel, porém uma emissora que fala com a sociedade, é a segunda mais ouvida em Goiânia, no geral. Na Grande Goiânia, ela é primeiro lugar em audiência. Então, eu queria agradecer o senhor ao respeito à grande audiência que a Rádio Paz tem e essa sua presteza em falar conosco. Sucesso no seu trabalho corajoso que o senhor tem feito aí em Brasília, que já está repercutindo nacionalmente. E obrigado pela atenção. Estamos sempre à disposição aqui em Goiânia para temas, mesmo polêmicos. A gente não se furta de temas polêmicos. Deputado, obrigado pela atenção. Boa tarde. Luiz Alberto, sou eu quem agradece. Um abraço para vocês. Deus abençoe. Obrigado. Esse foi o deputado Tiago Manzoni, é deputado distrital em Brasília, do PL, o Partido Liberal, é também advogado, é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Brasília, da Câmara Distrital, e defende a liberdade de expressão, liberdade de propriedade e tem feito alguns
algumas audiências públicas, inclusive levando pessoas não só de Brasília, mas de outros locais, para também discutir esse assunto. Inclusive, quem esteve lá foi a professora Cássia, que daqui a pouquinho vai contar para a gente.